Olá, meus amores! Olá, nono ano! Como vocês estão, galera? Tá tudo tranquilo? Tá tudo belezinha com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam curtindo e vendo aos poucos a evolução que vocês estão alcançando em língua espanhola. Hoje nós vamos ter mais uma aula, nós vamos hoje para a 5ª aula de espanhol, então simbora para a nossa aula de hoje. Eu sou a professora Tainá. O presente do subjuntivo, vamos ver verbo, galera, vamos ver o presente do subjuntivo. O que é o presente do subjuntivo? Primeira coisa que a gente tem que entender, nós temos 3 tipos de modo verbal, o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. A gente costuma dizer que o modo indicativo é aquele nosso ali, tranquilo, nosso de criança que está indicando, que está mostrando. O subjuntivo é o modo adolescente, é aquele modo das dúvidas, aquele momento das dúvidas, que não sabe se faz ou se não faz, ou que quer fazer alguma coisa. E tem o modo imperativo, que nós costumamos chamar de modo de mãe. Por quê? Porque ele é o modo que manda, que dá ordens e que dá conselhos. Mas hoje nós vamos trabalhar o modo de vocês, o modo adolescente, que é o modo subjuntivo. E para que ele serve? Ele indica um fato que ainda não se realizou, mas que poderá ou não se realizar. É aquela dúvida, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? É algo que eu quero que aconteça. E às vezes, por eu querer que aconteça ou que não aconteça, ele vai expressar desejo. Normalmente, os verbos no presente do subjuntivo são acompanhados de algumas expressões. Essas expressões são quizá, talvez, no é seguro que, es posible que, no creo que. Ou seja, quem sabe, talvez, não é certeza que, não é possível que, ou eu não acredito que. Então, ele já vai te dar essa dica. Se você vê essas palavrinhas, provavelmente os verbos que vão vir, o verbo que vai vir ao lado dela, que vai vir à frente dela, é um verbo no presente do subjuntivo, que ele vai indicar um desejo ou uma necessidade que pode ou não acontecer. Vamos ver essa tirinha aqui do Gatu. Eu gosto muito do Gatu, ele é muito engraçado. Olha só. Amo que llegue el frío. Me encanta el cafecito. El rayito de sol por la ventana. Me encanta hacer humito, ponerme mucho abrigo y a los 5 minutos volver a la cama. Então, me encanta, eu amo que chegue o frio. Me encanta o cafezinho, o raio de sol pela janela, aquela fumacinha que faz quando eu respiro, e eu coloco um monte de cobertas e me abrigo, e eu volto para a cama em 5 minutos. Então ele está ali falando o que ele gosta quando está frio. É os desejos, as necessidades, é as vontades dele. E aí ele faz tudo isso e depois volta para a cama. Para formar o presente do subjuntivo em espanhol, você só tem que seguir alguns passos. Por exemplo, pegar o verbo que vai ser conjugado. Esse é o primeiro passo. A gente pega o verbo que nós vamos conjugar. Quando eu pego esse verbo, eu vou observar se a terminação dele é de primeira, segunda ou terceira conjugação, se ele é terminado em AR, ER e IR. Quando eu pegar esse verbo, eu vou eliminar a sua terminação. Eu tiro o AR, o ER ou o IR. Quando eu tiro, eu vou acrescentar as terminações correspondentes a cada conjugação. E quais são essas conjugações, essas terminações? É o que a gente vai ver agora nos verbos regulares. Então, os verbos regulares, nós sabemos que ele vai seguir um mesmo modelo de conjugação. Ele vai apenas tirar o AR, vai pegar a raiz do verbo e vai acrescentar as terminações.
Para os verbos de primeira conjugação, os terminados em AR, nós temos as seguintes desinências ou terminações. E, es, e, emos, eis, en. Eu só vou pegar o meu verbo, por exemplo, aqui tem o bailar, eu vou colocar o cantar. Eu vou pegar o meu verbo cantar, vou tirar o AR e vai ficar cante. E eu vou acrescentar yo cante, tu cantes, ele cante, nosotros cantemos, vosotros canteis, ellos cantem. Vamos ver então o bailar. Eu tirei o AR, como eu falei para vocês, peguei o verbo, primeiro passo. Segundo passo, tirei o AR. Terceiro passo, eu repito toda a minha raiz e vou apenas acrescentar as minhas desinências ou terminações. E, es, emos, emos, eis e en. Yo bailé, tú bailes, él baile, nosotros bailemos, vosotros baileis, ellos bailen. De novo, yo baile, nosotros bailes. Ai, toda vez eu falo nosotros, gente, depois do yo é tu, Tainá. Tu, Tainá. Yo baile, tu bailes, él baile, nosotros bailemos, vosotros baileis e ellos bailem, certo? Aí o cantar, yo cante, tu cantes, ele cante, nós outros cantemos, vosotros canteis, ellos cantem. Vamos outro, andar, yo ande, tu andes, ele ande, nós outros andemos, vosotros andeis, ellos andem. O verbo andar vai ter alguns momentos e alguns modos verbais e tempos verbais que ele vai ser irregular, mas no presente do subjuntivo o verbo andar ele é regular. Vamos ver outro verbo com terminado em AR. O verbo bailar. Bailar a gente já conjugou. Amar. Yo ame, tu ames, ele ame, nós outros amemos, vosotros ameis, ellos amem. Entenderam? A gente só pega a raiz e acrescenta essas terminações. Todos os verbos terminados em AR no presente do subjuntivo, ele transforma o A em E. E aí, quando é o ER, ele transforma o ER em A. É a mesma coisinha, é o mesmo jeitinho do primeira conjugação. E, es, e, emos, eis, em. Só que ao invés de E, é A. A, as, a, amos, ais, an. A segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, você vai pegar o verbo, no caso aqui o verbo comer, você vai tirar a sua terminação, que é o ER, e vai acrescentar as desinências do presente do subjuntivo. A, as, a, amos, ais, an. Yo, coma, tu, comas, ele, coma, nós outros comamos, vosotros comais, ellos comam. Esse foi o verbo comer. O verbo beber. Yo beba, tu bebas, ele beba, nós outros bebamos, vosotros bebais, ellos bebam. Outro verbo terminado em ER é comer, beber, tener. O tener ele é irregular, só que ele é irregular na sua raiz, que vai ficar teng. Então vai ficar tenga, tengas, tenga, tengamos, tengais, tenga. Mesmo sendo um verbo irregular, ele vai ter a mesma sequência aqui das terminações, certo? Então vamos para os verbos terminados em IR agora, que é a terceira conjugação. Os verbos de terceira conjugação também vão seguir a mesma regra da segunda conjugação. A, as, a, amos, ais e an. Yo, o verbo escrever, tirei o IR. Yo escriba, tu escribas, ele escriba,
nosotros escribamos, vosotros escribáis, ellos escriban. Vivir, yo viva, tú vivas, él viva, nosotros vivamos, vosotros viváis, ellos vivan. Morir, yo muera, tú mueras, él muera, nosotros morramos, vosotros morrais, ellos mueram. Que aí é um verbo irregular. Mas, falando em verbo irregular, é o que nós vamos ver agora. Primeiro, vocês têm que sempre lembrar, os verbos terminados em AR, as desinências dele vai ficar em E. Os verbos terminados em ER e IR, suas desinências ficam em A. Ele faz ali uma inversão, tá? Nas terminações. Então, vamos ver como ficam os irregulares. Existem as irregularidades vocálicas, existem as irregularidades consonantais e existem os verbos de irregularidade total. Então, vamos ver aqui as irregularidades vocálicas. É quando um verbo tem uma vogal em sua raiz, na sua forma de ação, e na hora que eu vou conjugá-lo, eu tenho que mudar algumas vogais. No caso aqui, os verbos que têm E e eu vou transformar em IE. O verbo querer, eu vou tirar esse E aqui, ou na verdade eu vou acrescentar, né? Eu acrescento um I na frente do E. Eu vou ficar quiera, tu quieras, ele quiera, nosotros querramos, vosotros querrais, ellos quieran. Calentar, que é aquecer, yo calienta, tú calientas, él calienta, nosotros calentamos, vosotros calentáis, ellos calientan. Empezar, yo empiezo, yo empiezo, tú empiezas, él empieza, nosotros empezamos, vosotros empezáis, eles empiezam, que é começar. Pensar, yo pienso, tú piensas, él piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos piensan. Entender, entienda, entiendas, entienda, entiendamos, entendais, entiendan. Perder, pierda, pierdas, pierda, perdamos, perdais, perdam. E outro detalhe que você pode observar aqui nesse querer que está conjugado. Sempre que for a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do plural, ele vai continuar com o original, que é, no caso, o E, sem a mudança, para o IE. Mas nas demais pessoas do verbo, ele muda o E para IE. O sentir também é outro. Olha só. Sienta, sientas, sienta, sintamos, sintais, sientam. O que diferencia ele dos verbos que estiveram antes dele? É que na primeira pessoa e segunda pessoa do plural, ao invés de ele deixar o E, ele colocou o I apenas. Ele transformou o E em IE, sienta, sientas, sienta. Depois ele deixou somente o I, sientamos, sintais, sintamos, sintais, e voltou novamente para o IE, sienta. A mesma coisa vai acontecer com divertir, preferir, mentir. Divertir, divierta, diviertas, divierta, divertamos, divertais, diviertam. Agora, quando é apenas o mudar do E para o I? O verbo pedir, por exemplo. Pida, pidas, pida, pidamos, pidais, pidam. Aqui ele muda totalmente. Em todas as pessoas verbais, ele transformou o E em I. Outros que vai acontecer a mesma coisa. É o verbo conseguir. Consiga, consigas, consiga, consigamos, consigais, consigam. Reír, que é rir. Ria, rias, ria, riamos, riais, ria. Medir, mida, midas, mida, midamos, midais, midam. Seguir, siga, sigas, siga, sigamos, sigais, sigam.
certo? Vamos ver agora, continuando ainda com as irregularidades vocálicas. O para o E. Por exemplo, poder. Pueda, puedas, pueda, podamos, podais, puedan. No caso do O para o E, vai acontecer a mesma coisa que a gente viu lá do E para o IE. Na primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural, ele continua com o original, que é a letra O. Outros verbos que acontecem esse tipo de irregularidade. O verbo contar. Cuenta, cuentas, cuenta, contamos, contais, cuentan. Recordar. Recuerda, recuerdas, recuerda, recordamos, recordais, recuerdan. Llover, llueva, lluevas, llueva, llovamos, llovais, lluevan. Morder, muerda, muerdas, muerda, mordamos, mordais, muerdan. Volver, vuelva, vuelvas, vuelva, volvamos, volvais, vuelvan. E mais um para a irregularidade vocálica, para encerrarmos, o para o E. Rugar vai ficar ruegue, ruegues, ruegue, ruguemos, rugueis, rueguem. Apenas o verbo rugar vai seguir essa regra de mudança, que lá de novo, na primeira e segunda pessoa do plural, não precisa mudar, não se muda. Como eu falei para vocês, nós temos as irregularidades total. O que é uma irregularidade total? É quando ele muda totalmente, tá? Tanto ali na sua terminação como na sua desinência. Mas, nesse caso aqui, é na sua raiz, né? Olha só, o verbo dar fica de, des, de, demos, deis, den. O verbo haber, eu tirando o ER, vai ficar ab, mas não vai ser assim a sua raiz. Para a conjugação, ele muda totalmente. Fica adia, adias, adia, adiamos, adiais, adiam. Então, ele mudou para H-A-Y. Saber, olha como saber também muda totalmente. Sepa, sepas, sepa, sepamos, sepais, sepam. E o verbo ser, que ele é irregular quase que sempre. Sea, seas, sea, seamos, seais, seam. Certo, meus amores? Vamos sempre prestar atenção nessas formas irregulares. Vocês têm a nossa referência bibliográfica da aula de hoje. O que vocês têm que prestar bastante atenção? Primeiro, para o verbo no presente do subjuntivo, eu preciso lembrar que ele está se referindo a desejo, a algo que pode ou não acontecer. Ele vai seguir uma terminação constante ali para os verbos regulares. Ele, quando for terminado em AR, vai transformar esse A em E, então vai ficar E, emos, eis e assim sucessivamente. Para os verbos terminados em ER e R, ele transforma para a, amos, ais, an e assim sucessivamente. Então, você só precisa pegar a raiz do verbo e colocar as suas desinências ali certinho. Só que quando eu vou para os irregulares, aí sim, você precisa de uma atenção maior, porque tem as regras a serem seguidas de mudança vocálica, de mudança total de um verbo. Então, prestem bastante atenção sempre em todos eles. Qualquer dúvida, eu sempre estarei à disposição de vocês. É só mandar uma mensagem que eu tenho o maior prazer de respondê-los. Um beijo e hasta pronto, meus amores.